Graça e paz. Resumo do livro O Homem Espiritual, de Othmani. Livro 1, capítulo 3, da editora Betânia. A queda do homem. Deus nos criou com um espírito semelhante ao dos anjos e com uma alma parecida com a dos animais. E Ele nos deu liberdade de decidirmos obedecer a Ele ou rebelar-nos contra Ele. No início, o espírito do homem comandava sua alma e seu corpo. Ao não obedecer a Deus, o homem pecou, e a hierarquia correta entre seu espírito, alma e corpo foi invertida. Quando Deus criou o homem, seu propósito era de que a alma humana recebesse o conhecimento e a vontade de Deus como sendo deles mesmos. Se o espírito e a alma do homem mantivessem a perfeição da obediência a Deus, o corpo poderia continuar existindo para sempre. Se Adão tivesse decidido comer do fruto da árvore da vida, a própria vida de Deus entraria em seu espírito, inundaria sua alma e modificaria seu corpo, tornando-o imortal. Assim ele teria entrado na posse da vida eterna, se transformando por completo num ser espiritual. A alma de Adão, porém, ao escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, abafou o espírito, tornando-o morto, sem capacidade de se comunicar mais com Deus. A árvore da vida, oferecida a nós por meio de Jesus, é a vida eterna, a própria natureza de Deus. A árvore da vida produz vida espiritual. A que Adão escolheu é dirigida por sua alma e causa morte. Se a alma permitir que o espírito humano governe, todos os atos do homem irão ficar unidos à vida de Deus, que é não criada e sobrenatural. Satanás provocou a curiosidade da alma de Eva. Depois apoderou-se da sua vontade, levando-a a pecar. Satanás seduziu a alma de Eva, dizendo que ela conheceria o bem e o mal. E ela desconfiou da proibição divina devido ao fato de não ter fé. Sua falta de fé provocou a sua desconfiança. A tentação de Satanás atinge primeiro o corpo, depois a alma e, por fim, o espírito. Primeiro vem a cobiça da carne. A árvore era boa para comer. Segundo, vem a cobiça dos olhos. Era agradável aos olhos. Terceiro, a soberba da vida. A árvore era desejável para dar entendimento superior. A queda do homem foi causada pela busca de conhecimento. Por isso, para alcançar a salvação, o homem precisa crer na loucura da palavra da cruz, em vez de depender da própria inteligência. Adão não foi enganado como Eva. Ele comeu do fruto por amor a Eva, mais do que a Deus e a si mesmo. Como é que Satanás age? Primeiro, ele usa as coisas da carne, comer do fruto, para então levar a alma do homem a pecar. Quando Satanás não começa pelo corpo, ele começa pela mente ou pela emoção, para então chegar à vontade do homem, tomando posse de todo o seu ser, causando a morte do espírito. Deus age de forma contrária a Satanás, começando do interior do homem para o exterior. É no espírito que Deus inicia sua obra. Em seguida, ilumina a mente da pessoa, desperta suas emoções e leva-a a exercitar a vontade sobre o seu corpo, a fim de levá-la a realizar a vontade divina. Dessa forma, podemos distinguir o que vem de Deus daquilo que vem de Satanás. Pois Satanás, agindo do exterior para o interior do homem,
captura a vontade da pessoa, passando a ter controle sobre ela. É na alma que o homem expressa sua vontade livre e exerce domínio próprio. É a alma que decide pecar. A vontade do homem aceita a tentação. Portanto, é a alma que precisa ser purificada pelo sangue de Jesus. Conforme nos diz Isaías, falando com Jesus, falando sobre Jesus. Quando ele, Jesus, deu a sua alma como oferta pelo pecado, ele levou sobre si o pecado de muitos. Adão pecou, rebelando-se contra Deus e agindo de forma independente dele, pois comer da árvore da vida implica em depender de Deus. Ele rejeitou depender de Deus. Se Adão tivesse comido do fruto da árvore da vida, teria obtido a própria vida de Deus para sempre. O espiritual depende totalmente de Deus e se satisfaz plenamente com o que Deus deu. O que é da alma foge de Deus e cobiça o que o Senhor não concedeu, principalmente o conhecimento do mal, e mostra sempre uma autoconfiança contrária à dependência de Deus. Tudo isso é da alma. O espírito, a alma e o corpo depois da queda. Por seu espírito, Adão tinha percepção de Deus, conhecia a voz divina e comungava com ele. Depois da queda, seu espírito morreu, perdeu a capacidade de manter comunhão com Deus e seu corpo passou a ser afetado pela morte, a qual interrompe sua comunicação com o ambiente e com seu próprio espírito. O espírito de Adão possuía um aguçado e intuitivo conhecimento de Deus. O pecado destruiu esse conhecimento. Hoje, o incrédulo pode até mesmo falar sobre Deus, pensar em Deus e pregar sobre Deus, mas está morto para com Deus. Não pode, portanto, ouvir nem sentir a voz do Espírito de Deus. Os incrédulos são inteiramente movidos pelos desejos que procedem da alma e das paixões físicas. Viver segundo a alma resulta numa vida egoísta e egocêntrica. Amanhã, querendo Deus, lhe apresentaremos o capítulo 4 deste livro 1. Deus te abençoe, ilumine o seu coração e o seu entendimento, para a glória de Deus e para a sua alegria e de todos nós que somos do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor.